Boa tarde, nós somos o grupo 2 e ele é composto pela Alana, Enza, por mim, Matheus e Tuane. E o nosso projeto biofarmacêutico ele é voltado para o registro de um medicamento teste do tartarato de metoprolol comprimido de 100 miligramas. O tartarato de metoprolol ele é um fármaco beta-bloqueador para os receptores adrenérgicos beta 1, que são localizados principalmente no coração e na vasculatura periférica. Ele é indicado para o tratamento da taquiarritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio suspeito ou confirmado, tratamento da hipertensão arterial em monoterapia ou associada a outros antihipertensivos, tratamento da angina do peito e também outros distúrbios cardíacos como palpitações, na prevenção da enxaqueca e como medicação coadjuvante para o hipertiroidismo. Como para todos os beta-bloqueadores, o mecanismo exato antihipertensivo do metoprolol ele não é bem elucidado. Portanto, a sua redução na pressão arterial a longo prazo ela está paralela à diminuição da resistência periférica total pela distensão dos vasos sanguíneos. Além disso, pelo antagonismo competitivo de catecolamina nos receptores adrenérgicos periféricos e cardíacos, resultando assim na diminuição do débito cardíaco e na frequência cardíaca. Em relação à sua farmacocinética, o tartarato de metoprolol é rapidamente e quase completamente absorvido no trato gastrointestinal. Ele apresenta sua concentração plasmática máxima após 1 hora e meia, 2 horas de administração. Possui um extenso metabolismo hepático de primeira passagem, então 50% de uma dose oral única atinge a circulação sistêmica. O seu metabolismo ocorre principalmente pela CYP2D6 e apresenta uma meia-vida média de 3 a 5 horas. Em relação à farmacodinâmica, como expliquei anteriormente, ele é um beta-bloqueador e que, por antagonismo competitivo às catecolaminas, ocorre a diminuição da frequência cardíaca, da contratilidade e do débito cardíaco. E a redução da pressão arterial a longo prazo está associada à diminuição da resistência vascular periférica total. Em relação às características fisicoquímicas, ele é um pó cristalino branco ou cristais incolores. Ele é inodoro, ou seja, não possui cheiro. Ele é muito solúvel em água, facilmente solúvel em etanol, solúvel em cloroformo e em diclorometano, pouco solúvel em acetona e insolúvel em éter etílico. O seu faixa de fusão está entre 120 e 123 graus Celsius, possui um pKa em torno de 9,88 e a ação dele se deve à presença do enantiômero S devido à mistura racêmica. O tartarato de metoprolol ele se encaixa na classe 1 do sistema de classificação biofarmacêutica, com alta solubilidade e alta permeabilidade. Sendo assim, ele se dissolve rapidamente quando administrado em formas farmacêuticas de liberação imediata e também são transportados rapidamente pela parede do intestino. Estes são exemplos de alguns produtos disponíveis. O primeiro é o Lopressor, ele é o produto de referência segundo a Anvisa e ele é fabricado pela Novartis Biociência. O segundo é um produto genérico da empresa Multilab e o terceiro também é um genérico, só que da Axé Laboratórios. Esses dois eu não encontrei a imagem da embalagem, porém o primeiro é um produto genérico da Prate Dona Dulce e o segundo é um produto similar chamado de Miclox da empresa Multilab. Todos estes produtos apresentados pertencem ao tartarato de metoprolol comprimido de 100 miligramas e todos esses estão com registro ativo na Anvisa. Como falei anteriormente, o produto de referência é o Lopressor e ele apresenta como excipiente o dióxido de silício, a celulose microcristalina, amido-glicolato de sódio, esterato de magnésio, polissorbato 80, talco, hipromelose e dióxido de titânio. No desenvolvimento do produto teste, nós resolvemos manter todos esses recipientes e, assim como em outros genéricos, nós incluímos o macrogol. O dióxido de silício ele é um agente dessecante. Ele foi escolhido por diminuir a higroscopia, aumentando a estabilidade do fármaco frente à umidade e manter a distribuição do pó uniforme. A celulose microcristalina, que é um agente desintegrante, ela proporciona a desagregação do comprimido, facilitando assim a distribuição do conteúdo. O amido-glicolato de sódio ele é um diluente, então ele ajuda a dissolver melhor o comprimido, tornando mais fácil a absorção. O estearato magnésico, agente lubrificante, ele diminui a fricção entre os grânulos ou pó. O polissorbato 80, que é um agente molhante, ele favorece na dissolução do fármaco, melhorando a solubilidade. O talco, que é o agente lubrificante, ele foi escolhido pois, além de ser um ótimo lubrificante, ele também tem um efeito secante, favorecendo na estabilidade do fármaco. A hipromelose, que é um agente aglutinante, ela é utilizado no revestimento do comprimido, permitindo que ele esteja unido e em forma. O dióxido de titânio, que é o agente pigmentante, ele foi escolhido para fornecer a cor branca e opacificar o revestimento do comprimido. E incluímos o macrogol, que é um agente levigante,
e ele é utilizado como facilitador do processo de redução de partículas do fármaco, funcionando assim como agente pulverizante. Então, esse projeto tem por objetivo avaliar a equivalência farmacêutica, incluindo os testes de doseamento, desintegração de solução, além do estudo de perfil de solução comparativo, e todos esses em comparação com o produto referência, para o registro de um medicamento teste do fármaco tartarato de metoprolol comprimido 100 mg, além do desenvolvimento de um estudo de bioequivalência farmacêutica. Os testes de controle de qualidade têm o intuito de garantir a qualidade dos produtos e, em relação aos medicamentos, o objetivo do controle de qualidade é averiguar se o produto está de acordo com os parâmetros de qualidade preconizados pela Farmacopeia Brasileira. Falando ainda de controle de qualidade, vão existir alguns testes que podem ser feitos para avaliar a qualidade de comprimido. Dentre esses testes, pode-se destacar os testes de dureza, os testes de friabilidade, testes de desintegração, testes de dissolução e o teste de uniformidade de doses unitárias, que ele pode ser subdividido em variação de peso e uniformidade de conteúdo. O teste de dureza ele possibilita determinar a resistência do comprimido ao esmagamento ou à ruptura sob pressão radial. A dureza de um comprimido ela é proporcional à força de compressão e inversamente proporcional à sua porosidade. Esse teste ele vai se aplicar principalmente a comprimidos não revestidos e ele consiste em submeter um comprimido à ação de um aparelho, que é o durômetro, que mede a força aplicada diametralmente, que vai ser necessária para esmagar esse comprimido. A força ela vai ser medida em newtons e utiliza-se diversos tipos de aparelhos que eles vão diferir na forma em que vai ser exercida essa pressão, podendo ser tanto mecanicamente quanto manualmente. O procedimento ele vai ser realizado com 10 comprimidos, eliminando qualquer resíduo superficial antes de cada determinação. Os comprimidos eles vão ser testados individualmente, obedecendo sempre a mesma orientação, considerando a forma ou a presença de ranhura e de gravação, e o resultado ele vai ser expresso como uma média dos valores obtidos nas determinações. O teste de friabilidade ele consiste na pesagem, com exatidão, de um número determinado de comprimidos e submeter esses comprimidos à ação de um aparelho, que é o friabilômetro, a fim de testar sua resistência à abrasão e retirá-los depois de efetuadas 100 rotações. Após essa remoção de qualquer resíduo de pó dos comprimidos, eles são novamente pesados e a diferença entre o peso inicial e o final representa a friabilidade, que vai ser medida em função da porcentagem de pó perdido. O friabilômetro, presente na figura 1A, ele consiste de um cilindro rotativo que ele gira em torno de seu eixo. Uma das faces do cilindro ela vai ser removível. Os comprimidos eles vão ser recolhidos a cada volta desse cilindro por uma projeção curva, que ela se estende do centro à parede externa do cilindro e que lança os comprimidos em queda livre várias vezes. Para comprimidos com peso médio igual ou inferior a 0,65 gramas, exige-se a utilização de 20 comprimidos de cada formulação. E para comprimidos com peso médio superior a 0,65 gramas, utiliza-se 10 comprimidos. A diferença entre o peso inicial e o peso final, ela deve ser igual ou inferior a 1,5% do seu peso ou a porcentagem estabelecida na monografia. Entretanto, se esse resultado for um resultado duvidoso ou se a perda ela for superior ao limite especificado, o teste ele deve ser repetido por mais 2 vezes, considerando na avaliação o resultado médio dessas 3 determinações. O teste de desintegração ele vai verificar se comprimidos e cápsulas eles se desintegram dentro do limite de tempo especificado, quando 6 unidades do lote elas vão ser submetidas à ação de uma aparelhagem específica. Esse teste ele se aplica a comprimidos não revestidos, a comprimidos revestidos com filme, drágeas, comprimidos com revestimento entérico, comprimidos sublinguais, comprimidos solúveis, comprimidos dispersíveis, cápsulas duras e cápsulas moles, supositórios e óvulos. A aparelhagem utilizada para o teste de desintegração, ela consiste de um sistema de cestas e tubos, como consta na figura 2, de um recipiente apropriado para o líquido de imersão, que é um becker com capacidade de 1 litro, de termostato e de mecanismo para movimentar verticalmente as cestas e os tubos no líquido de imersão, com uma frequência constante. Os movimentos ascendente e descendente, eles deverão ter a mesma velocidade e a mudança do sentido do movimento ela deve ser suave. A cesta, ela consiste em 6 tubos de acrílico transparente, abertos em ambos os lados, que vão ser mantidos verticalmente. Na face externa inferior de cada disto vai se encontrar uma tela de arame de aço inoxidável.
O teste de dissolução, ele possibilita determinar a quantidade de substância ativa dissolvida no meio de dissolução quando o produto ele é submetido à ação de uma aparelhagem específica sob condições experimentais descritas. O resultado ele vai ser expresso em porcentagem da quantidade declarada no rótulo e o teste ele se destina a demonstrar se o produto vai atender às exigências constantes na monografia do medicamento, em comprimidos, cápsulas e também em outros casos em que o teste seja requerido. O primeiro método, o método de cesta, quando ele está especificado na monografia, é utilizado como agitador uma haste de aço inoxidável e a extremidade ela vai se adaptar a uma cesta do mesmo material, como está constando nessa figura 3. E a amostra ela deve ser colocada dentro da cesta seca antes do início do teste. O segundo método que pode ser utilizado é o método 2, que é o método de Paz. Quando especificado na monografia, utiliza-se como um agitador uma haste de aço inoxidável. Ela pode ser revestida ou não de material inerte, cuja extremidade ela vai apresentar a forma de uma pá, como consta na figura 4. Essa pá ela vai ser capaz de girar suavemente e sem um desvio de eixo durante o tempo e velocidade que vão ser especificados na monografia do medicamento requerido. A amostra ela vai ser adicionada sempre que possível antes do início do teste. A figura 5 ela mostra uma tabela que vai estar contando os critérios de aceitação para o teste de dissolução de formas farmacêuticas de liberação imediata. Vão existir os estágios, E1, E2 e E3, os números de amostras que vão ser testadas em cada estágio e os critérios de aceitação. O termo Q ele vai corresponder à quantidade dissolvida de fármaco, que ela vai ser especificada na monografia individual, expressa como uma porcentagem da quantidade declarada. Os valores 5%, 15% e 25%, eles também vão representar a porcentagem da quantidade declarada. Explicando melhor esses estágios, o estágio E1, nele vão ser testadas 6 unidades. O resultado igual ou maior do que Q mais 5%, o produto ele vai estar em conformidade com o especificado, então não será necessário efetuar o segundo estágio. O estágio 2, que é o estágio E2, se o critério para o estágio E1 ele não for atendido, vai ser necessário repetir o teste com mais 6 unidades. E se essa média das 12 unidades testadas, do estágio E1 e do estágio E2, ela for maior ou igual a Q, e nenhuma das unidades testadas apresentar o resultado inferior a Q menos 15%, o produto ele vai estar em conformidade com o especificado e não vai ser necessário efetuar o estágio E3. O estágio 3, que é o estágio E3, caso o critério para o estágio E2 ele não seja atendido, o teste ele vai ser repetido com mais 12 unidades, e se a média das 24 unidades testadas, que vai ser o estágio E1, o E2 e o E3, ela for maior ou igual a Q, no máximo 2 unidades apresentam resultados inferiores a Q menos 15% e nenhuma unidade apresentar resultado inferior a Q menos 25%, o produto ele vai estar em conformidade com o especificado. O teste de uniformidade de doses unitárias, ele permite avaliar a quantidade de componente ativo em unidades individuais do lote e também verificar se a quantidade ela vai ser uniforme nas unidades testadas. A uniformidade das doses unitárias, formas farmacêuticas, ela pode ser avaliada por 2 métodos, o método de variação de peso e o método de uniformidade de conteúdo. O método de uniformidade de conteúdo, para preparação em doses unitárias, ele vai se basear no doseamento do conteúdo individual do componente ativo de um número de doses unitárias para determinar se o conteúdo individual está dentro dos limites especificados. Vai ser exigido para todas as formas farmacêuticas que não atendem às condições especificadas para aplicação do método de variação de peso. E é necessário ter um teor na faixa de 85% a 115% para ser aprovado. O método de variação de peso ele pode ser aplicado a soluções acondicionadas em recipientes para dose única e em cápsulas moles e sólidos. Ele consiste em separar no mínimo 30 unidades e proceder conforme descrito para as fórmulas farmacêuticas indicadas. A fórmula a seguir, ela mostra as quantidades individuais estimadas, que é o XI, que é igual ao PI, que é o peso individual das unidades ou dos conteúdos das unidades testadas, vezes o A,
que é a quantidade de componente ativo, ele vai estar expresso em porcentagem da quantidade declarada, que ela vai ser determinada no doseamento, dividido pelo P, que é o peso médio das unidades utilizadas no doseamento. Nesse teste, vai ser necessário pesar com exatidão individualmente 10 comprimidos. Na figura 6, a gente pode ver a aplicação do método de uniformidade de conteúdo ou de variação de peso, de acordo com a forma farmacêutica, com a dose e a proporção desse fármaco. Aqui a gente pode ver que, dependendo da forma farmacêutica, o tipo e o subtipo e a dose, a gente vai usar ou o método de uniformidade de conteúdo ou o método de variação de peso. Em relação aos testes de equivalência farmacêutica, de doseamento, desintegração e dissolução, e conforme o preconizado pela Farmacopeia Brasileira 6ª edição, nós obtivemos os seguintes resultados. No doseamento dos comprimidos de tartarato de metoprolol 100 mg, foi necessário pesar e pulverizar 20 comprimidos e calcular a quantidade de tartarato de metoprolol nos comprimidos, a partir das respostas obtidas com a solução padrão e a solução na amostra. E a quantidade do princípio ativo, o teor, ela vai ter que estar no mínimo entre 95 e no máximo 105 da quantidade declarada. Então, diante disso, podemos sugerir que, através dos resultados obtidos na tabela em questão, tanto o produto teste quanto o produto referência, ele encontra-se em conformidade de acordo com a Farmacopeia Brasileira 6ª edição, já que não temos uma quantidade inferior a 95% de teor e nem a superior a 105%, tanto o produto teste quanto o produto referência. Na desintegração dos comprimidos de tartarato de metoprolol 100 mg, analisou-se 6 unidades do produto teste e 6 unidades do produto referência. Ao final do teste, tanto o produto teste quanto o produto referência, eles possuíram em sua totalidade unidades que se desintegraram no tempo de até 30 minutos, que é o preconizado pela Farmacopeia Brasileira 6ª edição para comprimidos revestidos. Diante disso, podemos sugerir que, através desses resultados, o tartarato de metoprolol 100 mg, consequentemente, vai apresentar uma rápida dissolução e absorção, exercendo sua ação farmacológica de uma forma mais rápida, sendo muito importante esse processo, já que a desintegração ela vai afetar diretamente na absorção, na biodisponibilidade e na ação do fármaco. No teste de dissolução do comprimido de tartarato de metoprolol 100 mg, utilizou-se 6 unidades do produto teste e 6 unidades do produto referência. Para o teste de dissolução, é necessário dissolver no mínimo 75% da quantidade dissolvida, que é o Q, que é a quantidade dissolvida do fármaco, num tempo de até 30 minutos, para estar em conformidade com a farmacopeia do produto. Diante disso, cabe analisar, como podemos ver na tabela, que todas as unidades testadas elas encontram-se em conformidade com o especificado pela Farmacopeia Brasileira 6ª edição. A quantidade dissolvida do fármaco ela encontra-se superior a 80%. De acordo com os critérios de aceitação, cada unidade ela apresenta um resultado maior ou igual a Q mais 5%. O estudo do perfil de dissolução comparativo ele é um ensaio com coletas realizadas em múltiplos pontos, onde ele tem como objetivo avaliar a dissolução de uma determinada substância ativa. Nesse estudo, a gente compara a substância ativa teste e a substância ativa referência. A análise do perfil de dissolução comparativa ela é uma exigência legal, porque ela é uma exigência prévia para a realização de estudos de bioequivalência e ela deve ser empregada após registros de formulações e tudo isso está de acordo com a RDC 31 de outubro de 2010. Ainda de acordo com essa normativa, a realização dos estudos de perfil de dissolução devem seguir algumas regras, e dentre elas é importante frisar que deve-se utilizar 12 unidades de medicamento teste e 12 unidades de medicamento de referência, e posteriormente deve-se realizar o cálculo para F1 e F2.
É importante frisar que para que esses dois perfis de solução sejam considerados semelhantes, é necessário que o valor de F2 esteja compreendido entre o intervalo de 50 a 100 e o valor de F1 esteja compreendido em um intervalo de 0 a 15%. Além disso, os dois produtos avaliados eles devem apresentar os mesmos tempos de amostragem. Aqui nesse slide nós abordamos um pouquinho da metodologia que utilizamos no perfil de dissolução comparativo do medicamento tartarato de metoprolol. A realização desse processo é feita a partir da metodologia estabelecida na Farmacopeia Brasileira 6ª edição para os testes de dissolução desse medicamento, onde o meio de dissolução utilizado ele deve ser um fluido gástrico simulado, sem enzimas, em 900 ml. As aparelhagens elas devem ser cestas, com rotação a 100 RPM, no tempo estabelecido de 30 minutos. Após o teste, deve-se retirar uma alíquota do meio de dissolução, filtrar e diluir no meio de dissolução até que ela atinja a concentração adequada. Após isso, deve-se medir a absorvância e realizar os cálculos para a quantidade de princípio ativo dissolvida no meio que foi utilizado. E aí a gente faz a comparação entre as leituras obtidas com a da solução de tartarato de metoprolol. E após a realização desse teste, são coletadas alíquotas para os tempos avaliados de 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos e, posteriormente, a avaliação da porcentagem de dissolução é feita através do gráfico com a formação da curva. Aqui nesse slide nós podemos observar o gráfico do perfil de dissolução comparando o medicamento teste com o medicamento de referência e aí nós podemos extrair através da tabela da Anvisa os valores de F1 e F2. Baseado nos valores que nós obtivemos, tem-se como resultado de que o comprimido de metoprolol foi reprovado. Por quê? Porque ele não apresentou o seu perfil de dissolução semelhante ao perfil do medicamento referência, uma vez que o resultado de F2 foi de 43,57, ele não está dentro dos limites estabelecidos pela normativa, onde a normativa aborda que esse limite ele deve compreender-se entre 50 a 100, e no caso ele está inferior, então o fator de semelhança ele não está adequado. Além disso, o fator F1 ele está extrapolando os limites estabelecidos, ou seja, esse medicamento ele não pode ser considerado um equivalente farmacêutico ao medicamento de referência e isso pode comprometer a sua intercambiabilidade. Mas, ainda assim, apesar dos resultados reprovados no teste do perfil de dissolução comparativa, os demais testes analíticos para equivalência farmacêutica realizados, eles obtiveram resultados positivos e dentro das normativas segundo a Farmacopeia Brasileira. O teste de desintegração, o qual os resultados obtidos, eles deveriam constar a presença de unidades que desintegraram-se no tempo estabelecido na normativa de 30 minutos. E após a análise, o comprimido testado cumpriria o pré-estabelecido. Nesse teste, podemos observar aqui nessa tabela que ele foi aprovado. Além disso, no teste de doseamento, aonde após as etapas de preparação, os resultados obtidos eles deveriam apresentar dentro dos limites de no mínimo 95% e no máximo de 105% da quantidade declarada de princípio ativo para cada comprimido. E aí, o produto ele cumpriu esses requisitos, como nós podemos observar aqui na tabela. E ainda nesse teste de doseamento, o teste de dissolução, onde é necessário que haja no mínimo 75%, no caso do Q, de dissolução do fármaco no tempo de 30 minutos, ele também cumpriu. Então, ele apresentou o Q igual a Q mais 5%. E aí, como podemos observar nessa tabela, esses testes eles apresentaram resultado aprovado, porém o perfil de dissolução foi o único que não estava dentro das normativas. Então, aqui nesse slide, nós vamos abordar um pouquinho sobre a conclusão desse estudo de equivalência farmacêutica que foi realizado. A gente sabe que a equivalência terapêutica entre um genérico e um medicamento de referência, ela possibilita a intercambiabilidade entre eles. Quando os dois medicamentos eles são considerados equivalentes terapêuticos, é assumido que ambos vão apresentar a mesma eficácia e segurança ao serem administrados no organismo, e assim como o mesmo potencial para causar efeitos adversos.
Então, os estudos de equivalência farmacêutica, eles destinam-se para essa avaliação da quantidade dos medicamentos, e aí são feitas essas análises in vitro, que são comparativas entre esses medicamentos, o teste de referência, e tudo isso é realizado, né, em laboratórios autorizados pela Anvisa, para que o medicamento ele tenha 100% da sua confiança, né, a confiabilidade desse medicamento. Então, de acordo com os dados que a gente mencionou aqui e também aqui ilustrado nesse slide, nós podemos observar que o medicamento ele cumpriu os critérios de avaliação e ele se encontra dentro dos limites estabelecidos na farmacopeia para os testes de doseamento, dissolução e desintegração, que são os principais que a gente deu foco aqui. Porém, após a análise do perfil de dissolução comparativo, o medicamento ele teve a reprovação nesse procedimento, uma vez que, como mencionado anteriormente, o seu fator de semelhança F2 ele não encontra-se dentro do intervalo determinado pela normativa e o F1 ele extrapola, então ele está em desacordo. E nós sabemos que para aprovação no estudo todo é fundamental que o produto teste e a referência eles sejam aprovados em todos os testes estabelecidos na monografia e também eles estejam em conformidade com o fator F1 e o F2. Então, caso contrário a esses parâmetros, a intercambiabilidade desse medicamento vai estar comprometida. Então, com isso, aqui nós recomendamos que seja feita uma reavaliação do produto como um todo, os testes sejam refeitos, focando em regularizar todas essas propriedades que não estavam em acordo e assim possam ser refeitos os testes de equivalência farmacêutica e aprovados, então eles possam seguir para as próximas etapas de aprovação. Apresentarei agora o protocolo clínico para o estudo de bioequivalência farmacêutica, que tem como objetivo comparar a biodisponibilidade relativa entre o produto teste e o produto referência do comprimido tartarato de metoprolol 100 mg. Para o recrutamento dos voluntários, serão aplicados critérios de inclusão, que são pessoas saudáveis, com 18 a 50 anos de idade e com peso normal, o MC entre 18,5 e 24,9. E os critérios de exclusão, que são mulheres grávidas, fumantes, alcoólatras, indivíduos com comorbidade, doenças crônicas e que façam uso de drogas de abuso. Os voluntários serão então recrutados por meio de anúncios, conforme as boas práticas clínicas, posteriormente preencher o termo de recrutamento e realizar exames físicos e clínicos laboratoriais. Ao todo serão recrutados 100 voluntários, sendo 50 do sexo feminino e 50 do sexo masculino, que assinarão posteriormente o termo de consentimento livre esclarecido. Os demais que apresentarem alguma normalidade nos exames serão encaminhados para o serviço de saúde. Em relação ao desenho do estudo, esse será um estudo quantitativo direto com delineamento aberto, cruzado e aleatório. Os voluntários serão divididos em 2 grupos e com 2 fases, e que após o tempo de washout ocorrerá a inversão dos grupos. Esse estudo será realizado em duplicata. Com relação à padronização, os voluntários selecionados vão ser internados no dia anterior, sendo reavaliados por médicos e com monitoramento de seus dados vitais, como pressão arterial, glicemia, pulso e temperatura. No dia anterior ao estudo, as refeições dos voluntários serão leves e saudáveis, sem gordura, sem muito sal e açúcar. E no momento do estudo, os voluntários eles vão estar em jejum de no mínimo 8 horas e permanecerão até 4 horas após a administração do medicamento. Então, a administração do medicamento, o início do estudo, vai ser realizada às 7 horas da manhã, com os voluntários em jejum de no mínimo 8 horas, e será utilizado um volume líquido de 250 ml de água. 1 hora antes, ou seja, 6 horas da manhã, será realizada uma coleta do material do sangue para verificação das condições clínicas e monitorar possíveis alterações. Agora falando do cronograma de coletas, o tempo de meia-vida do tartarato de metoprolol é de 3 a 5 horas, e o tempo em que atinge a concentração máxima é de 1h30 a 2 horas. Então, levando em conta o maior tempo de eliminação, que é 5 horas, vezes o padronizado, que temos que considerar entre 3 a 5 meia-vidas de eliminação do fármaco, nós vamos considerar então 25 horas. Então, iremos realizar as coletas até 25 horas depois a administração do medicamento. E multiplicando então 5 horas, que é o maior tempo de meia-vida, vezes o 7, que é o padronizado, nós descobrimos então o tempo de washout, que será de 35 horas. Então, após 35 horas, ocorrerá a inversão dos grupos. A amostra, então, pré-administração, a primeira amostra será coletada às 6 horas da manhã, que é 1 hora antes da administração do medicamento. E as amostras após, elas serão, então, coletadas de 20 em 20 minutos. Quando chega
1h30, 2 horas de administração, que é o tempo em que a concentração do fármaco é máxima, as coletas serão realizadas de 15 em 15 minutos, e depois o tempo será aumentado, e que ao todo serão realizadas 26 coletas. As amostras biológicas serão então retiradas no volume específico, adicionado um anticoagulante. Elas serão então centrifugadas para separar o plasma, que é o que será utilizado na quantificação do fármaco. Todas as amostras serão identificadas corretamente e armazenadas em temperatura menos 20 graus Celsius. E ao fim do estudo serão realizados então novos exames nos voluntários para verificar a ausência de anormalidade. E caso seja tudo conforme, os voluntários estarão de alta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a proposta do protocolo bioanalítico. O protocolo bioanalítico, ele tem como objetivo assegurar a confiabilidade e a credibilidade de bioequivalência e biodisponibilidade entre o produto teste e o de referência do produto de tartarato de metoprolol. E as principais técnicas empregadas no preparo podem ser a etapa de precipitação de proteínas, a extração líquido-líquido e extração em fase sólida. Para realizar a análise quantitativa, também é necessário levar em consideração aspectos de seletividade e sensibilidade. Por isso, nós utilizamos a cromatografia líquida de alta eficiência, CLAI, ou a espectrofotometria de massa. Como método de preparo, nós utilizamos o método de extração líquido-líquido, onde o plasma dos pacientes que continham um anticoagulante, ele foi passado para tubos de extração, através da adição do solvente, e logo em seguida foi feita a agitação em vórtex para poder entrar o contato entre as duas fases, a aquosa e a orgânica. Logo em seguida, os tubos vão ser centrifugados por 10 minutos e a fase orgânica vai ser separada da fase aquosa. Em outro tubo, foi separada a fase orgânica e ela foi filtrada para um outro tubo. E para poder concentrar o analito, o solvente ele tem que ser evaporado. E ele vai ser evaporado em corrente de nitrogênio, 45 graus em banho-maria. E essa amostra ela vai ser ressuspendida em 250 ml da fase móvel para poder fazer a injeção da CLAI, a cromatografia líquida de alta eficiência. Vale ressaltar também que, segundo a RDC 27 de 2012, o produto, para ele ser aceito, ele tem que passar por diversos parâmetros para poder ser validado, como, por exemplo, a determinação da especificidade, recuperação, limite de quantificação, linearidade, precisão, exatidão, estabilidade e entre outros. Isso tudo ele é estabelecido pela RE 899 da Anvisa. E aqui eu estou mostrando mais ou menos tipos de cromatogramas do metoprolol que eu achei em um artigo, já que a gente não conseguiu fazer com voluntários reais, Foi simulado, eu achei mais ou menos aqui só para ilustrar mesmo uma forma de CLAI. Então, a gente chega na conclusão no nosso projeto que é recomendado a realização de novos procedimentos para que esse medicamento obtenha 100% de aprovação em todos os testes de equivalência farmacêutica. Os protocolos sugeridos nesse processo biofarmacêutico, eles serão efetivos para avaliar e para alcançar a aprovação do medicamento que foi avaliado. E a realização de todas as etapas em conformidade às normativas é imprescindível para que o medicamento seja aprovado e também ofereça segurança, eficácia e eficiência para o paciente que está utilizando.